Olá a todos, olá, caros colegas, acadêmicos, acadêmicas, estamos nós mais uma vez aqui para a nossa 14ª aula. Estamos chegando ao final, né? Nem parece. A gente começou outro dia, nós já estamos indo para o final. Bom, mas não vamos perder tempo hoje. Eu tenho um assunto que eu gostaria muito de discutir com vocês, que é justamente compartilhar com vocês os nossos slides da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. O que é que nós temos para hoje? Nós temos a formulação de estratégias e o plano de ação. Essa aula vai ficar dividida em 2 pontos. A1, que vai ser nessa aula 14, e A2 na aula 15. Porque como é vamos pensar assim, é um material grande, eu procurei refinar para facilitar bem o entendimento de vocês. Porque agora, vejo que a gente vai discutindo sobre planejamento estratégico desde o início, que é a nossa disciplina. Mas a gente tratou objetivo, tratou meta, tratou ação, tratou elementos, modelos, instrumentos, certo? Só que agora a gente vai juntar tudinho para começar a executar. Então, vamos lá. Mas, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente tem o seguinte, nós vamos dar início a discussões sobre a formulação da estratégia de plano de ação. O que a gente pretende, que ao final dessa aula, deixar claro os conceitos, as características e a importância da estratégia, assim como também as concepções históricas e as estratégias genéricas de Porter. Então, vamos comigo nessa viagem? Vamos lá? Tá, então vamos começar. Conceitos, características e importâncias da estratégia. Olha, a estratégia é um campo bem repleto e muito complexo de conceitos. Tem muitos conceitos sobre a palavra estratégia. Mas estou dizendo o seguinte, a interpretação, elas são simples e também são variadas. Então, como vocês já observaram em outros conceitos que a gente já discutiu em outras aulas, não há um consenso, não existe uma coisa específica, dizer, estratégia é isso. Veja bem, se você tiver uma avaliação, seja aqui conosco, na nossa disciplina, ou num concurso, seja onde for, alguém pedir um conceito exato, é meio difícil, porque não existe um consenso para isso. Então, é inegável que é relevante, é muito relevante, entendeu? Para o sucesso da organização. O que nós temos? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, que o conceito, né, de estratégia ela foi originado num ambiente militar. Então, o termo de estratégia, no início, ele era discutido como a arte do general, aquele que comanda, aquele que prepara todas as ações para poder vencer aquela batalha. Então, com esse tipo de observação, a estratégia vai envolver o quê? A habilidade de um comandante militar em selecionar as melhores alternativas ou abordagens mais viáveis para enfrentar o inimigo, conquistar território e obter vitória. Então, a estratégia veio desse ambiente. Muita coisa do que nós estudamos na área de gestão, a gente tem muita referência vindo da área de guerra, entendeu? De como se aproximar e não fazer, tentar conquistar os nossos espaços, ok? Então, vamos lá. Se a gente for discutir a questão da metafórica, a gente vai discutir o quê? Que ele se assemelha ao campo de batalha, tá? A gestão deve tomar decisões cruciais. Se o gestor tomar uma decisão errada, na iniciativa privada, ele pode até quebrar o negócio. Na gestão pública, se ele tomar uma decisão errada, ele pode levar uma série de problemas, inclusive até ele me responder juridicamente por isso. Então, essas decisões cruciais para poder enfrentar os desafios que são impostos para a situação é que faz a gente crescer ou a gente desaparecer. Então, metaforicamente, seria isso. É um campo de batalha. Tá? Aqui, elas são traduzidas ou implementadas por meio de quê? Da estratégia, que é a escolha cuidadosa da estratégia adequada. É o que condiciona a sobrevivência ou não, o crescimento ou não, a manutenção ou não, e o desenvolvimento ou não das instituições. Se pretende crescer, se desenvolver e melhorar,
tem que ter a estratégia correta. Se errar na estratégia, vai dar errado. Você está entendendo agora o porquê da responsabilidade que você tem enquanto gestor público, futuro gestor público? Principalmente quando vem nessa parte da estratégia. Entendeu agora? Porque vamos chegar no final da disciplina, a gente vai entendendo por que é que essa disciplina ela tem um viés muito detalhista para você. Sim, se você não entender muito bem o que é isso aqui, a tua função enquanto gestor público vai ficar um pouco deficiente, tá? Então, vamos lá. 5 dos conceitos mais importantes que a gente tem sobre estratégia. A gente tem a análise de SWOT, que é onde a gente analisa os pontos fracos, fortes, ameaça e oportunidade. Pontos fracos e fortes, que são internos à organização, ameaça e oportunidade são externos à organização. Então, quem discutiu isso foi o Humphrey. Isso na década de 60, que ele trouxe que essa análise seria uma ferramenta implementada para utilizar as várias forças, strengths, que são as fraquezas, weaknesses, que são a força, fraqueza, e opportunities, que são oportunidades, ameaças, que é o tears, que é de uma organização, certo? Mas a gente tem uma outra, que é justamente do Michael Porter. Isso já em 85, ele está trazendo as vantagens competitivas. Ele propôs o quê? O conceito de vantagem competitiva, que se refere à capacidade de uma empresa se destacar em relação ao seu concorrente, por meio de uma característica única, recurso diferenciado e posicionamento estratégico. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas observa bem esse detalhe, tanto na SWOT como a vantagem competitiva, a gente analisa ela para isso. Então, quando a gente discutir a ambidestria organizacional, que foi o Riley e o Tillman, isso em 2004 já, ele diz que a ambidestria organizacional ela é relacionada ao quê? A capacidade de uma empresa equilibrar a exploração de novas oportunidades e a exploração de recursos existentes, promovendo a inovação. Então, ele equilibra o quê? Já você tem o seguinte, tem novas oportunidades com recursos que já existem. O que é que você faz? Você pega isso e melhora, ou seja, você inova. Isso seria ambidestria organizacional. E tem um diamante competitivo, mais uma vez o Porter, na década de 90, ele traz o seguinte, que ele diz que é um modelo que analisa o fator-chave que determina a competitividade. Seja de um país, de uma indústria. Vamos dizer, se a gente for pensar em indústria brasileira, o que a gente tem da indústria brasileira que seria um fator-chave da produção? Entendeu? O que seria uma indústria norte-americana, que seria um fator-chave de produção dos Estados Unidos, da Alemanha, entendeu? Da China, Japão. Então, esse diamante competitivo é que o Porter identificou como sendo esse fator-chave de produção de determinada indústria de um país. Mas nós temos a inovação disruptiva, que é como que vocês estão vivendo constantemente, que é o Christensen, em 97, ele vem discutindo o seguinte, introduzir um conceito de inovação disruptiva que se refere à introdução de um novo produto, serviço ou modelo de negócio que altera radicalmente o mercado existente, muitas vezes desafiando empresas estabelecidas. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem o que é. Você tem um telefone fixo, como tem um smartphone ou um telefone móvel. Veja o que aconteceu em relação à disrupção. O mesmo produto, produtos similares. Mas veja bem, no passado, quando você só tinha o telefone fixo, vamos dizer que você está guardando o telefone daquela pessoa. Pense aí na pessoa que você quiser pensar, sua namorada, namorado, marido, esposa, amante, amigo, amiga, madrinha, tia, avó, e a pessoa falou que entre 9 e 10 horas iria te ligar. Deu 9 horas, não ligou, 10 horas não ligou, 10h30 não ligou. E você precisa sair de casa para comprar alguma coisa no mercadinho que fica próximo da tua casa. Você podia levar esse telefone fixo? Por isso que ele é chamado de fixo. Você não poderia levar. Você deixava de fazer determinadas coisas, que quando você voltasse, se não tivesse uma secretária eletrônica, você nem ia saber se a pessoa te ligou ou não. Então, o que é que aconteceu dessa inovação disruptiva? Veio o celular.
A pessoa pode dizer, eu não sei que hora te liga. Não, pode ligar a qualquer hora que eu estou com o telefone ao meu lado. Ou seja, se você estiver no ônibus, dentro do carro, dentro do elevador, na sua casa, no banheiro, tem gente que leva até o banheiro, que não é interessante. Na praia, em qualquer lugar que você estiver, você pode esperar a comunicação com outra pessoa. Entendeu? Então, esses conceitos e essas definições terminam evidenciando o quê? A importância da estratégia. E nada chegou por aqui por acaso, foram muitos estudos. Ok? Então, veja, quando a gente discute concepções históricas e conceitos, nós temos. Na Grécia Antiga, nós temos. Vocês já ouviram falar de Sun Tzu? Foi considerado um dos maiores generais de todos os tempos, chinês. E ele foi quem escreveu, segundo a história, A Arte da Guerra. Um livro que, inclusive, muita gente utiliza para poder entender como lidar com os adversários ou as adversidades. É bem interessante. Não é um livro grosso, não. E na rota eu deixei um videozinho sobre o Sun Tzu. Se vocês quiserem, na internet tem muita história sobre o Sun Tzu, é bem interessante. Então, veja bem, no século IV a.C., então, com a concepção de estratégia para ele era como a arte da guerra. Ele envolvia o planejamento, tática, manipulação de informações e compreensão do inimigo e do próprio exército. Que ele dizia, se você conhecer você e não conhecer seu inimigo, para cada uma vitória há uma derrota. Se você conhecer seu inimigo, não se conhecer, para cada uma vitória há uma derrota. Se você conhecer você e o seu inimigo, você não irá temer as guerras nem as batalhas, porque você conhece os dois. Então, era essa a visão. Na Roma Antiga, o Tito Livio, que foi um conquistador, aí já foi entre 59 a.C. até o século XVII depois de Cristo, a estratégia era como se fosse uma seleção cuidadosa de recursos, utilização adequada de força e o planejamento detalhado para alcançar objetivos militares. Observa de onde é que está vendo essas ideias, tá? Então, na Idade Média, aí vem Maquiavel. Lembra que todo mundo fala, mas você é maquiavélico? Gente, se você for estudar Maquiavel, se você for ler Maquiavel, vocês vão adorar. Principalmente quando tem livro que é assim, Maquiavel aplicado à administração. A arte da guerra aplicada à administração. Vocês vão gostar bastante, porque é muita estratégia. Entendeu? Então, para Nicolau, na Idade Média, era o quê? A estratégia tinha uma concepção de arte de governar. Já não era guerra. Era uma guerra agora diferente, que era governar e manter o poder. Não era só governar, era manter o poder. O Príncipe, que foi o livro mais famoso do Maquiavel, ele trata muito disso, que ele trata que esse príncipe seria o rei, o cara que comanda. Envolve manipulação política, por acaso até hoje isso existe, e também a diplomacia e o uso de poder militar de forma eficaz. Já no século XIX, o Karl von Clausewitz, ele trouxe que já veio com o conceito de que a estratégia é como uma combinação de ação militar com a política, considerada a guerra como instrumento para alcançar objetivos políticos. Veja como foi se misturando a questão dessa concepção de estratégia. E já no século XX, o Alfred Thayer Mahan, ele já traz o quê? Que a estratégia é como domínio dos mares. Olha só, o uso da força naval para garantir a supremacia e a projeção do poder de uma nação. O maior caminho que nós temos no nosso planeta é água. É justamente feito pelos oceanos. E eles entendem o seguinte, quanto maior for o teu poder nessa concepção, mais forte você tem. Então, vamos lá. Então, a estratégia genérica de Porter, ele já está no propósito seguinte, que a estratégia da liderança de custo, que visa oferecer produtos ou serviços com preço mais baixo. E a estratégia de diferenciação, que é uma outra, busca criar produtos únicos e valiosos. E a estratégia de foco, ele concentra em atender a um segmento específico de mercado de forma bem mais eficiente. Então, essas estratégias são fundamentais para posicionar uma empresa. A gente ouve sobre posicionamento de marca. Então, veja só, eu procurei trazer esses três elementos, essas três estratégias genéricas de Porter, para um exemplo na aplicação de uma gestão pública. Então, vamos lá. A estratégia de liderança de custos. Então, a implementação de um programa de redução de gastos governamentais.
Nesse caso, o governo identifica áreas em que é possível otimizar seus recursos e reduzir custos operacionais, sem comprometer a qualidade do serviço prestado. Isso pode envolver a implementação de medidas de eficiência energética, a redução de desperdício, a revisão de contratos e a centralização do processo administrativo. Ao adotar a estratégia, o governo busca maximizar o uso dos recursos disponíveis e proporcionar a economias significativas, ok? Então, veja bem, isso aqui seria um exemplo para a liderança de custo na gestão pública. E quando a gente trata da estratégia de diferenciação, seria, como exemplo, a criação de um programa de educação inclusiva e inovadora para estudantes com necessidades especiais. Então, o governo poderia investir na implementação de salas de aulas adaptadas, contratar professores especializados e oferecer recursos tecnológicos avançados para promover essa experiência de aprendizagem diferenciada. Entendeu? Isso seria, no caso, a estratégia de diferenciação sugerida por Porter, aplicada à administração pública. E, por fim, nessa situação do Porter, nós teríamos aqui a criação de um programa, a gestão pública criou um programa de desenvolvimento econômico regional. Veja, agora é foco, certo? Para uma determinada área geográfica. O governo poderia identificar os recursos naturais, as habilidades e as vantagens competitivas específicas dessa região e concentrar os esforços nela. Entendeu? Isso ia envolver o quê? Implementação de política, investimento direcionado para promover o crescimento econômico, atrair investimento, incentivar a inovação e desenvolver talentos locais. Você está entendendo? Analisa, volta com calma e analisa bem direitinho tudo isso aqui. Analise também na apostila, tá lá, tá? Analisa com calma para você ver o seguinte, busca na internet, estuda mais sobre isso, veja como é que você pode utilizar essas estratégias genéricas de Porter na gestão pública. Sendo assim, o que é que nós podemos dizer? Olha só, tudo que você precisa para ser um profissional bom na área de gestão pública, realmente é estudar. É analisar os ambientes. Você tem que analisar o ambiente interno, entender seus pontos fortes e fracos, e analisar o que tem de externo, o que poderiam ser considerados de ameaças e oportunidades. E contrapor tudo isso. Observa bem direitinho que eu estou deixando vários exemplos nas nossas rotas, eu acredito desde a aula 11, que foi criada assim, um exemplo de uma universidade, foi a Universidade Estadual da Prosperidade. É uma universidade fictícia, mas é que eu estou trazendo todos esses elementos que eu vou discutindo com vocês para dentro dessa faculdade, para dentro dessa universidade, e aplicando. Tanto que nós fizemos o quê? Nós fizemos a análise de SWOT lá dentro. Identificamos pontos fracos, forte, ameaça, oportunidade. Fizemos a matriz GUT dessa universidade, depois do levantamento do SWOT. Fizemos o posicionamento estratégico depois do levantamento da matriz GUT, certo? Então, a gente agora vai fazer o quê com ela? Nós vamos trabalhar agora o posicionamento voltado para essa questão da estratégia genérica, sugerida, proposta por Porter. E a gente vai levando até, eu acredito, que o final da aula 15, e se precisar mais para frente, trazendo essa mesma instituição, no caso, Universidade Estadual da Prosperidade, UEP. Como estou te falando, ela é fictícia. Mas eu estou tentando trazer todos os elementos que eu estou discutindo aqui nas aulas, utilizando ela como exemplo, para a gente aplicar todas essas ferramentas. Ok? Vai lá, dá uma lida do material. Esse material vai ajudar vocês por demais para que vocês possam entender o que é e como melhorar esse aprendizado de vocês. Ok? Então, gente, aguardo vocês na próxima aula. Tem mais novidade por aí. Até mais.